você, qual que é a profissão que está surgindo, que o pessoal está procurando aprender? Olha, análise e desenvolvimento de sistemas, o pessoal está pedindo demais. É? É. É a tua área. Minha área. Análise e desenvolvimento De sistemas. Eu digo até por mim, realmente, eu não consigo, a gente não tem nem como, porque o Brasil está importando mão de obra nessa área, né? Demais. Demais. Qualquer pessoa que estudar isso aí, vai, a não ser que ele não tenha dom para isso, né? Não tenha dom nem goste, porque entrar numa área que você não gosta não funciona. Mas essa área, assim, o mercado tá assim, pelo amor de Deus, precisamos de gente para trabalhar, né? Enquanto, por exemplo, chutar é difícil. Administração de empresas, por exemplo, é uma área que muita gente está formando e talvez tenha dificuldade de arrumar trabalho. Então, análise e desenvolvimento de sistemas. Sim. Relacionada à inteligência artificial também, eu percebi um grande aumento. Rapaz, isso daí tá bombando. Tem tanta demais. Inteligência artificial que a gente... É demais. E ela deve estar se nem... referindo nem ao desenvolvimento do sistema. É o uso. O uso, né? O uso de inteligência artificial. É. Porque, assim, quando surgiu esse assunto para a grande maioria das pessoas, surgiu com o ChatGPT. Mas continua sendo o principal, mas tem várias outras, né? Tem. A Google recentemente lançou aí o Gemini, que era o Bard, virou Gemini. Aí tem o... Como é que chama aqui do Microsoft? Tá até no Windows já, o Copilot, que é da Microsoft. Sim. Então, tá aí. Bacana demais. Eu uso o ChatGPT Plus, aquele Q4. Que paga? É, exatamente. Eu te falo, é como se eu tivesse 5 funcionários trabalhando comigo ali. É impressionante, né? Qual é o uso prático que você tem? Eu trabalho com programação. Explica pra gente na prática. Eu trabalho com programação. Tá. Então, vou te dar um exemplo. Inclusive, no projeto que eu estou trabalhando atualmente é o site novo da Câmara de Vereadores de Andrelândia, que é uma plataforma novíssima, utilizando última tecnologia. Tecnologia tal que eu não conhecia ainda, porque eu sou programador das antigas. E coisa nova. O que acontece com quem está trabalhando com ferramentas novas? Ele tem que ficar estudando e aprendendo, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei desde agosto do ano passado a desenvolver a nova plataforma, a tecnologia, a programação e tudo mais, sem ter conhecimento prévio. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer o seguinte: eu só preciso explicar para o ChatGPT o que eu quero fazer. Se eu souber explicar, ele me dá o código pronto. Ele faz o código Faz o código pronto. Ele não vai desenvolver o sistema inteiro, isso ele não faz. Mas, por exemplo, eu tenho uma página onde que aparece a lista com... A página onde aparece a lista com os nomes dos vereadores. Porque alguém já cadastrou, lançou no banco de dados, tudo sistema que controla isso, né? Normal. Mas aí eu quero que, quando a pessoa clicar sobre a foto de um vereador, abra uma página nova, onde tem a foto dele grande na esquerda, os dados dele, data de nascimento, partido, uma biografia, alguma coisa dele. Tá. Isso aí, obviamente, clicou, vai abrir, vai puxar do banco de dados as informações, a foto do arquivo, tem uma ligação, o banco de dados indica. Tá aí, tudo bem. O programador sabe como fazer isso com a linguagem de programação para poder fazer a leitura do banco de dados e trazer aqueles dados e fazer aparecer na tela do usuário. Isso é desenvolvimento de sistema. O que acontece? Para que eu preciso de conhecimento para desenvolver isso? Primeiro, a linguagem de programação PHP, que faz uma chamada no banco de dados SQL, que é também uma linguagem de programação. Para que entendam, linguagem de programação é aquilo que permite o ser humano conversar com uma máquina, um robô. É a linguagem de é o idioma que você fala com a máquina. É o idioma que você conversa com a máquina, exatamente. Aí, o que eu faço? Olha, eu sei programação, eu vou lá. Não, peraí. Você vai usar os comandos select, selecionar. Aí o nome da tabela, vereadores, where, ID, o ID do vereador natalino, por exemplo. E aí o ID pega aquele registro no banco de dados e traz todas as demais informações. Além do ID, vem o nome completo, data de nascimento, vem tudo. Isso é programação, só que eu tenho que trabalhar tudo com código. Tudo que eu falei, select, ID, tudo é código. Eu posso, simplesmente naquele ponto ali, eu ir lá no ChatGPT e escrever ou falar: ô ChatGPT, é o seguinte, eu tô numa página aqui onde está aparecendo a lista com todos os nomes dos vereadores. A tabela no banco de dados, SQL, chama vereadores. Eu tenho o ID de cada um deles. Eu quero uma página nova em que
partir do momento que a pessoa clica no nome ou na foto, ele já carrega a página seguinte. Falei em português e não, falei em linguagem humana e não em linguagem de programação, máquina, tá. né? O que ele faz? Ele vai lá e gera para mim o código PHP que faz a leitura no banco de dados. Ele gera também o código da página nova, onde que vai ficar não com o design, porque o design é algo humano, mas ele vai gerar algo que puxa a base ali com todas as demais informações. O resto é só embelezar, fazer tudo ficar bonitinho nos seus lugares, mas ele traz tudo para mim. Então, aquilo que eu demoraria... Ele traz o esqueleto para você. Ele traz tudo, traz tudo, né? E ele vai trazer para mim todas as informações e de forma dinâmica. Porque quando ele clicou no vereador Natalino, por exemplo, apareceu a página Natalino. Se ele clicou no Gilson, vai aparecer o Gilson. Na Mislene, vai aparecer a Mislene. Então tudo isso ele já vai fazer, e ele vai fazer isso utilizando das últimas tecnologias. E aí você precisa informar que você está programando dentro da plataforma tal? Eu estou utilizando o PHP, que estou utilizando o framework Laravel. Tudo isso é claro que eu vou ter que saber explicar para ele o que ele quer. Mas se você soube explicar, acabou o problema. Eu vou te dar um exemplo mais fácil de qualquer ouvinte entender. Na próxima semana vai ter um torneio de sinuca em Arantina, que nós estamos organizando juntamente com a Prefeitura de Arantina. Parece que é simples. Mas se eu te der qualquer quantidade de jogadores que se inscreveram para jogar num torneio de sinuca, você consegue gerar uma tabela decente para que haja as partidas, confrontos justos, que haja uma contagem de pontos e depois gere uma classificação com um número que seja possível de chegar numa semifinal, porque isso é uma matemática também. Você só consegue chegar numa semifinal, numa final, se os números forem 2, 4, 8, 16, 32... Número par. Não número par. 10 não dá. Não dá. Só dá 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e assim vai. E assim por diante. Qualquer outro número que não seja esse não dá para chegar na semifinal. Tá. Não dá para fazer um campeonato. E então, se tiver 15 participantes? 15 participantes. No caso de 15 participantes, nós temos que fazer uma fase eliminatória, uma fase por ponto. Tá. De outro formato de jogo, igual tem em futebol. E ali nós vamos chegar nos 8 mais pontuados e fazer o final. Beleza. Antes disso, eu sofria lá para poder fazer aquelas tabelas. Tudo na mão. 88 inscritos. Olha que número terrível. É par. Mas você não faz. Não é um número que não chega em lugar nenhum. Seria o quê? Nenhum. Múltiplo de 8? Não resolve. Não, ele tem que ser um múltiplo que vai de potência de 2. É potenciação. Potenciação de 2. Ele não pode estar fora disso. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8 e assim por diante. Tá? E aí você vai... eu demorava aquele tempão para você fazer uma tabela de sinuca, que poderia ser um negócio muito simples. Chego lá, hoje mesmo eu fiz isso no chat de ABT. Olha, estou montando aqui um campeonato de sinuca e estou com 88 jogadores. Eu preciso dar um jeito de fazer uma fase eliminatória com essa linguagem, para que eu fique com apenas 16 para eu ter uma oitava de final, uma semifinal e uma final. E o chat GBT ainda é educado. Parabéns pela iniciativa. A sinuca é um esporte muito praticado em países como a Grã-Bretanha, né, a China, é praticado por todas as idades e é uma iniciativa muito interessante para o Brasil, recreação e lazer e tudo mais. E principalmente quando envolve os órgãos públicos para conscientização, interação social. Tá bom. E a tabela? Agora vamos à tabela. Conforme você apresentou 88 jogadores, aí aguardando, porque ele pensa também, né? Tá. Aguardando, fica um negocinho esperando ali, porque eu dei um trabalho para ele. Não é fácil, né? Mas é muito mais fácil para ele do que para mim. É muito mais rápido. É impressionante. Aí ele vai ali, tipo 20 segundos. Ele vai pensando. Com 88, ali primeiro ele explica tudo como ele fez para você poder questioná-lo, porque ele é uma inteligência artificial. Ele não é uma inteligência, ele não é um sistema programado igual um software de computador, que é algo que responde ao que você construiu. Tá. Ele é uma inteligência artificial, então ele pode errar também. Inteligência artificial erra. Então, ele pode errar. Então, por isso que ele explica tudo primeiro. Ó. Determinada essa quantidade, é recomendável que divida em grupos de 44 jogadores,
para que haja 2 grupos diferenciados. Aí ele vai com os detalhes, com os números, com tudo, apresenta a tabela com tudo para você fazer, verifique se essa é a melhor opção. Eu posso apresentar mais uma. É dessa forma. Você, sozinho, diante de um papel de pão, tentando desenhar isso, você demoraria dias, isso se você conseguisse.